Olá, tudo bem? No vídeo passado eu conversei com vocês sobre a afetividade no namoro, relação amorosa no namoro. E hoje eu queria falar com os casados, a relação amorosa com os casados. E gostaria de pegar três aspectos que eu acho muito importantes para a gente analisar a nossa relação amorosa. Primeiro, a escolha da pessoa. Segundo, a expectativa que nós criamos com o casamento. Terceiro, e mais difícil, a realidade objetiva do casamento. Vamos lá? Primeiro, escolha. É muito importante, porque se você acertou na escolha, é uma coisa, se você errou na escolha, é outra coisa, bem mais difícil depois de consertar. Mas vamos lá. Dentre todos os namorados que você teve, ou namoradas, por que você escolheu essa pessoa para casar? O que ela tinha de diferente? O que ela destacou? Porque namorar é uma coisa, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, namoro é treino. Você treinou com várias pessoas e tal, nem imaginou casar com quase nenhum deles, né? E aí, esse aí foi especial. Ou essa aí foi especial. Fala, essa aqui eu quero casar com ela. Então, o que destacou mais nessa pessoa? Isso é muito importante. Ou você gostava de um e acabou casando com outro. E aquele outro ficou lá na memória. Ou gostava de uma, acabou casando com outra. Ou você foi se apaixonando devagarzinho, ou foi aquele amor à primeira vista. Aquela paixão, aquele amor arrebatador. A aparência física teve uma influência muito grande para você, né? Aquela pessoa bonita, maravilhosa, sensacional, fora de série, né? Ou o sexo era muito importante. Né, foi aquela sintonia, foi aquela coisa de contato mesmo, e foi muito bacana. Eu tenho que casar com essa pessoa de qualquer jeito. Foi isso que mobilizou? Ou foi o desafio? Desse eu preciso me atentar um pouquinho mais. Eu já vi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas, que elas sabem que o namorado não é grande coisa, é um namorador, é um cara que fica com os amigos no futebol, toma umas cervejinhas a mais e tal, mas fala, se casar comigo eu conserto ele. Ou aquela garota que faz diversas atividades e tal, e o rapaz fala, não, mas essa daí, depois que casar comigo, daí eu conserto ela. Conserto, olha só que coisa mais maluca, né? Eu vou mudar essa pessoa para que ela fique, né, do jeito que eu acho que ela vai ficar. Doce e ledo engano. Mas pensa bem se você também não pensou nisso quando foi escolher o seu marido ou foi escolher a sua esposa. Ou você escolheu pelas qualidades pessoais dele ou dela, pelas qualidades profissionais, pelas qualidades religiosas, a pessoa temente a Deus, a pessoa da minha religião, da minha igreja, isso é muito importante para mim. Ou aquela pessoa que financeiramente já estava estável, tinha um bom emprego, um bom salário, tinha casa, né? Esse aí foi um dos motivos para a sua escolha do seu marido ou da sua esposa. Os motivos são os mais diversos possíveis. Agora, se você fizer terapia, você acaba descobrindo algumas coisas a mais. Eu acho que a terapia é muito importante para o casal. Né? Por quê? Você vai descobrir também, ou vai começar a descobrir, a entender o que te atrai nessa pessoa atualmente. Né? Será que era a mesma coisa que atraía lá no começo do casamento? Ou foi mudando as coisas e o que te atraía lá não te atrai mais? E hoje te atrai coisas diferentes. Pense nisso. O que ele ou ela tem que você não tem? Eu já vi muito casamento também baseado nisso. Ele tem determinadas qualidades que eu não tenho. Eu tenho algumas que ele não tem. E aí a gente se completa, né? Isso é muito interessante, né? Quais defeitos você não está vendo ou não quer ver na pessoa que você está casada hoje? Isso também, a terapia vai facilitar você enxergar algumas coisas que você não está enxergando, né? E ver algumas coisas que você talvez nem quisesse ver. A terapia pode ser boa para um lado e ruim para o outro. E também pode ampliar a tua visão para que você tenha consciência o porquê que vocês estão juntos hoje. O que é que faz esse casal ficar junto hoje? Isso na terapia vai cutucando uma coisa aqui, cutucando outra lá, vai montando o quebra-cabeça, e aí você fala, eu sei por que eu estou com essa pessoa hoje. Então vem desde a escolha lá no começo, as modificações no durante, e depois saber por que está com a pessoa hoje. E se isso é legal ou não, hoje.
Segundo, expectativas. O que são as expectativas, né? Então, as expectativas estão muito ligadas aos nossos desejos, aquilo que eu desejo que aconteça, aquilo que eu quero que aconteça, a minha vontade pessoal, né? Até um certo otimismo, né? Então, a expectativa está muito ligada assim ao otimismo, né? Expectativas positivas, lógico, né? A esperança de que vai dar certo, a esperança de que aconteça um monte de coisa no meu casamento, né? E algumas crenças que a gente tem que foram colocados, né, socialmente na cabeça da gente, a família colocou, a igreja colocou, então a gente tem muitas expectativas com relação ao casamento. Uma delas, nós nos amamos e vamos ser felizes para sempre. Olha que expectativa bonita, gente. Muitas vezes real, né? Nós temos objetivos comuns, nós somos parceiros. A gente entra no casamento, não entra pensando em brigar, em separar, em nada. A gente entra pensando em ser parceiro um do outro. E isso é uma expectativa boa também, né? A família dele, outra expectativa, a família dele ou dela não vai interferir no nosso casamento, né? Eles vão deixar a gente ser feliz para sempre sem interferir. É uma expectativa um pouco suspeita, porque é difícil, gente. Quem é casado sabe como a família das pessoas interfere no casamento, né? Ou para o bem ou para o mal, sempre interfere. Mas vamos lá. Expectativa que você colocou. Ele ou ela vai ser um ótimo marido, um ótimo pai dos meus filhos. Ela vai ser uma ótima esposa, uma ótima mãe. Será? É uma expectativa. Se não der certo, a gente separa. Aí cada um vai para o seu lado e está tudo bem. Só que as pessoas esquecem dessa expectativa também, de que vão acumulando bens, vão tendo filhos, a família vai aumentando, as famílias vão se envolvendo, os amigos em comum vão se envolvendo. E essa expectativa de a gente se separa a hora que a gente quiser e vai embora, nem sempre é realidade. E o casamento desperta tudo isso, né? Quando você pensa em morar com uma pessoa, pensa em viver com uma pessoa, as expectativas ficam muito altas. E quanto maiores são as expectativas, maiores serão as exigências desse casamento. As cobranças, né? Os desafios e as decepções também. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. A terapia ajuda a trazer expectativa para mais perto da realidade. Quando você faz a terapia, aquilo que era só expectativa começa a virar realidade e trazer um pouco mais de ajuste a isso. Não é só pensamento, não é só o que eu espero, só o que eu quero. Não, é aquilo que eu estou vivendo na realidade também. A terapia ajuda a separar também, né, ou a ampliar a tua visão para que você consiga ver aquilo que é amor daquilo que é carência, aquilo que é meu e aquilo que é do outro, porque muita coisa está confusa. Eu penso que é meu, mas é do outro, penso que é do outro, mas é meu, penso que é amor, mas é carência. Então a terapia pode te auxiliar a ampliar a tua visão e ver o que é uma coisa e o que é outra, para vocês serem felizes, para vocês se amarem com mais consciência. Né? Dizem que amor não tem muita consciência, mas eu acho que um amor bem vivido, bem curtido, bem conhecido, né? Bem desenvolvido, dura muito mais. Eu acho, e posso estar errado, né? Terceiro, vamos falar um pouco agora da realidade do dia a dia do casamento. Vamos pegar primeiro um casamento bacana, deu tudo certo, tudo tranquilo, né? Vocês se amam, são parceiros, tem atração física, as famílias não interferem no casamento, são ótimos pais, são felizes e querem envelhecer juntos. Tem casamento assim? Claro que tem, gente. Tem muitos casamentos assim, né? A maioria do que eu vejo não é assim. Eu não sei vocês, né? Se vê muitos casamentos que dá tudo certinho, dá tudo, apesar de um altos e baixos, dá tudo certinho. O que eu mais vejo são casamentos com problemas de comunicação. O que é isso? Né? A pessoa fala, eu falo uma coisa e ela entende outra, ou ele entende outra. Tudo que eu digo ele entende o contrário. Ele não me escuta. Eu fico falando sozinha ou sozinho, né? Só pensa nele. Nunca elogia,
só reclama. O sexo é só do jeito que ele quer, ou só do jeito que ela quer e quando ele quer. Esses problemas de relacionamento pode até parecer pequeno, mas é de pequeno em pequeno que o casamento, que o amor vai acabando, vai se destruindo por pequenos problemas de comunicação, de fala, de escuta, de elogio ou não elogio, falta de elogio, ou só reclamação. Então essas coisas tem que de vez em quando parar, sentar, né? Se não estiver fazendo terapia, parar, sentar o casal e dar uma ajustada na questão da comunicação. Muitos casamentos acabam por problemas pequenos, às vezes, de comunicação e falta de entendimento. Então esse é o primeiro item que eu queria falar. Segundo item também é o problema financeiro. Isso é um problema que causa muitas questões no casamento. Ele gasta, ou ela, né? Gasta muito. Um acusando o outro, né? Ele ou ela ganha pouco. E quando ela ganha mais, então, do que ele? Né? E aí como fica essa relação de poder financeiro? Quando o homem ganha mais, como a nossa sociedade é machista, fica mais fácil de administrar. Não, o homem ganha, ele sustenta, então a mulher está ali, ela ajuda. Mas e quando a coisa inverte? Quando a mulher ganha mais que o homem, ela tem mais estudo do que o homem, tem mais oportunidade do que o homem. Como é que o homem se coloca nessa relação do casamento? Será que ele aceita? Será que ele deixa ela pagar as contas, deixa ela administrar? Ou como é que ele se coloca nisso? Isso, na relação financeira, influencia muito na relação amorosa do casal. Porque onde tem poder, seja ele financeiro, seja ele de qualquer tipo, o amor diminui. Porque o poder diminui o amor. Pense nisso. Vocês mantêm um nível de vida elevado para o salário que vocês têm. Isso também prejudica na questão financeira. Às vezes a pessoa quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor e tal, e nessa fase da vida não está em condição de fazer tudo isso. Isso interfere no amor também. Por quê? Status muito elevado, muitos gastos, poucos ganhos, dificuldade financeira. Por último, para não alongar muito essa questão financeira, o que eu vejo bastante nos casais é a questão da falta de prioridade nos gastos. Gasta nisso, gasta naquilo outro, vai gastando pouquinha coisa aqui, pouquinha coisa ali, a hora que vai ver, o gasto está enorme. E não gastou naquilo que era prioritário para o casamento, para o casal, para a família, para os filhos. Acaba gastando em coisas, vai para o restaurante, vai para uma balada, vai para uma festa, vai para uma viagem, vai indo. Quando junta tudo, as prioridades, como não foram eleitas, acabam ficando em segundo plano. E aquilo que precisava pagar mesmo, aquilo que era prioridade para a família, acaba não sendo atendido. Então, a questão financeira influencia na questão amorosa também. Nós falamos no que interfere no amor, dos casados. Problema de comunicação, muito sério. Problema financeiro também tem que ser organizado. E agora vamos falar um pouquinho de outros problemas de relacionamento também. Muitas pessoas se casam com um sonho, se casam com um ideal, se casam com uma pessoa que não existe. Se casaram, com pessoa que não existe. Se casaram com um sonho que tinham, com um ideal que tinha de viver um grande amor. E quando acordam, percebem que não era mais um sonho. Talvez tenha se tornado um pesadelo. Por quê? Porque o ideal que a gente foi ensinado, um grande amor da vida, um grande marido, um grande pai, uma grande pessoa e tal, tudo isso é um ideal. Agora, será que nós nos aproximamos mais da realidade ou do ideal que nos foi passado, nos foi ensinado? Um grande sonho que a gente tinha, um grande ideal que a gente tinha, e quando a gente acordou, talvez não fosse um grande sonho, talvez virou até um pesadelo. Isso é muito importante e na terapia a gente discute muito isso também. Algumas mulheres, isso aqui é polêmico, mas vamos lá tocar nisso aqui. Algumas mulheres tratam seus maridos como se fossem filhos. Cuidam da roupinha, cuidam do cabelinho, cuidam da comida, fazem a mala para ele, fazem a comida para ele, Só falta dar banho, alimentar e pôr para dormir. É o grande filho que elas não tinham e agora têm. O marido como se fosse um filho.
Isso é muito difícil também no amor. Por quê? Porque você está amando uma pessoa adulta, real, não aquela imagem que você tem de um filho. E quando você precisar de um adulto mesmo, de uma pessoa forte, firme, para enfrentar situações como você precisa que enfrente, você vai ter um filho, você vai ter uma pessoa submissa a você. E isso não é bom para o amor. Às vezes tratam seus maridos como pais. Querem que eles sejam firmes, que eles sejam rígidos, querem que eles sejam as pessoas que sustentam, que põem ordem na casa. Porém, eles acabam tratando vocês como filhas. E aí onde você vai? Tem que dar satisfação para tudo, é minha filha. Onde você vai? Com quem você vai? Que roupa é essa que você está usando? E que cabelo é esse? Que horas você chega? Então, a mulher acaba tratando o homem como pai, e o pai acaba aceitando isso, o pai, o marido, faz esse papel de pai, acaba aceitando esse papel, só que submete a mulher como se fosse uma adolescente. E isso não é bom para o casamento, para nenhum dos dois. Pensem bem nisso, se não está acontecendo isso com vocês. Ou trata como filho, ou trata como um pai. Papel de pai, tá? Não é como o pai de vocês, não. Um papel de pai. Aquele firme, aquele que a sociedade machista diz que é assim que se trata, Com rigidez, com sustento, Isso é muito difícil. Outra coisa, alguns maridos também acham que a mulher é como se fosse sua mãe. Então ele quer que a comida seja igual à da mãe dele, a roupa seja como a mãe dele fazia, a casa seja como a mãe dele fazia. Então, vocês representam o papel de mãe para eles. E isso não é bom para o casamento. Sem contar aqueles que se complementam, Aqueles que eu sou metade da laranja, você é outra metade, nós estamos juntos, estamos bem, Vamos lá, nosso relacionamento está maravilhoso, muito legal. Porém, a mulher começou a estudar, a mulher começou a ganhar mais dinheiro, a mulher começou a viajar profissionalmente. E o marido aqui não é bem isso. Eu que comando. Sou eu que coloco as coisas em casa. Sou eu que comando aqui. Na minha casa, Eu sei que hoje em dia não tem tanto isso, Mas se os dois forem só metade da laranja, nunca a laranja vai poder ser inteira. Nunca a laranja... Isso para a mulher e para o homem, tá? Eu estou falando para a mulher porque normalmente é assim, Ela cresce, ela estuda, ela vai, ela evolui e o marido não aceita. Por quê? Porque num país machista, numa relação machista, o homem tem que ser o superior, Idiotice, mas é assim. E a mulher não. E aí isso também no amor pode influenciar. Depende muito da questão dos dois conversarem, se acertarem, a questão de financeira, a questão profissional, a questão... Eu conheço casais também que a mulher trabalha, a mulher sustenta e o marido cuida dos filhos. Qual é o problema? Se os dois estão certos, se os dois se acertaram, é assim que vivem, ótimo. Mas no geral não é assim que acontece. A terapia ajuda a identificar, enfrentar outros problemas que vêm junto com o amor. Porque às vezes vocês querem amar, vocês querem estar junto, vocês querem ficar junto, mas essas questões todas envolvidas atrapalham o amor. Vocês querem estar junto ou não. Muitas vezes vocês querem até se separar e caminhar junto, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, cada um da sua maneira. Só que isso tem que ser conversado, tem que ser acertado, porque senão traumatiza, senão vira um problema muito sério. Então, gente, faça terapia. É muito importante para um casamento, para um casal fazer terapia. Muitas coisas pequenas, às vezes, atrapalham o amor, atrapalham o casamento. E isso, vocês têm que entender que terapia não é só conversa, terapia não é só bate-papo. Terapia tem muita coisa que você descobre, que você entende, que você aceita, que é do casal, que é interessante. Tanto para juntar, para ficar maravilhoso, ficar amoroso, como para separar. Não tem problema, Às vezes as pessoas separam e cada um segue sua vida, muito bem, não tem problema nenhum. Tá?
Eu queria muito colocar essas questões para vocês refletirem, porque como quase sempre eu faço muito mais perguntas do que dou respostas. Porque é importante vocês refletirem, vocês se acertarem, vocês observarem o que pode melhorar no casamento de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, sigam o canal, deem o like, distribuam para os amigos, distribuam para as pessoas, né? Participem do nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer o canal e pode ajudar ou você ou as pessoas que você gosta. Grande abraço e até a próxima.